Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre saúde à sociedade. Nesse episódio, falaremos sobre um tema muito relevante em saúde, a conscientização e a prevenção do câncer de mama. Para falar sobre esse tema, temos a oncologista Sabrina Chagas, que também é presidente do Instituto Nosso Papo Rosa. Sabrina, seja muito bem-vinda. Olá, Guilherme, uma alegria enorme estar aqui com você, você que realiza eventos tão importantes, organiza eventos, palestras, tem uma história aí que eu admiro muito, é um prazer enorme estar aqui com você, obrigada. Sabrina, o prazer é todo nosso, o prazer é meu, que já te conheço há tanto tempo e conheço você como pessoa, como profissional, conheço a tua competência. O prazer é do Instituto, de todo o nosso grupo, né, a instituição Pronto Baby, que tem essa alegria de estar tendo você falando. Recentemente você esteve aqui no grupo e deu uma palestra ótima pra gente, que criou na gente esse desejo de que a gente pudesse continuar a conversa através do podcast. E aí, falando do Instituto que você coordena, me fala um pouco desse Instituto, me fala um pouco de como nasceu essa ação, de que resultados você tem encontrado. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. É sempre uma alegria falar do Instituto. O Instituto já tem 8 anos de caminhada e ele começou de uma forma interessante, diferente. Meu pai teve câncer de mama e a gente sabe que câncer de mama em homens é 1% a incidência de todos os cânceres de mama. Eu escrevi um livro contando a história dele, você conhece bem essa história, você faz parte disso. E quando eu escrevi o livro, eu achei que eu estava escrevendo um livro principalmente para profissionais de saúde entenderem como é o outro lado da mesa, né, essa vivência, mas o livro teve um alcance muito grande entre familiares e pacientes. Quando eu escrevo o livro e as pessoas têm acesso, eles conhecem, né, as dores, as ansiedades, numa época que não tinha tanta informação assim, já tenho 8 anos, e eu comecei a ser chamada para dar palestras em ONGs, para tirar dúvidas, e eu fiquei muito chocada com as dúvidas que os pacientes tinham. Eu percebi que nem todos conseguiam conversar com seus médicos, não entendiam direito o seu diagnóstico, o seu tratamento. E aí a Maria Júlia Callas, que é ginecologista, ela leu o livro e a gente teve uma ideia junta em começar a organizar eventos para pacientes, para tirar dúvidas, para levar acolhimento. E foi então que a gente começou o primeiro evento na Livraria Cultura, lá no centro, e a partir daí a gente não parou mais. Então a gente acolhe muitos pacientes, são eventos para 500, 700 pessoas, e a gente tira dúvidas, são vários profissionais que ficam no palco, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, são vários, dando a oportunidade dos pacientes perguntarem absolutamente tudo o que elas querem, e isso não é tão comum no dia a dia. E a gente vê com emoção o resultado de tudo isso, elas ficam extremamente tocadas e emocionadas, né? Por estarem com outros pacientes e também por terem essa oportunidade. Sabrina, é fascinante esse seu trabalho, a gente que gosta dessa questão da comunicação como uma forma de trabalhar a prevenção, né, em saúde. É muito interessante, eu participei desse primeiro evento que você falou, depois eu tive a oportunidade de voltar uma segunda vez. A gente percebe a energia e a relevância, né? Eu acho que isso é importante, porque na realidade, quando a gente promove situações como essa, a gente vê o quanto é relevante, o quanto é importante levar essa informação. E eu digo de relevância porque das pessoas que nos acompanham, quem acompanha, né, o PBcast, que é o podcast do Grupo Pronto Baby, são profissionais de saúde, mas também tem muitas pessoas que não são da área de saúde e que justamente para essas pessoas a gente tem muita preocupação de levar essa informação segura. Me conta um pouco desses números, assim, de uma forma global, geral, assim, o câncer de mama, na realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, de que a gente está falando em termos de relevância de saúde pública? Muito importante a gente falar sobre números. A gente está falando do câncer mais incidente entre as mulheres. Serão 73 mil casos por ano de mulheres diagnosticadas com câncer de mama no nosso país, esse dado do INCA. E a gente está falando de uma a cada oito mulheres tendo câncer de mama no nosso país. Então, é difícil hoje em dia a gente encontrar pessoas que não conheçam, amigos, familiares, pessoas muito próximas que tenham tido câncer de mama. Então, é uma doença que cada vez mais vai se tornar crônica e a gente tem sempre que falar sobre ela, porque quando a gente descobre precocemente, a gente consegue mais de 95% de cura. Então, desmistificar é um caminho para a gente levar acolhimento e também cura para todas as pacientes.
E você falou de uma palavra que eu acho fundamental, precocemente, né? Eu acho que isso, nessa situação clínica, nós que somos profissionais de saúde, nós que somos médicos, entendemos o quanto é importante a questão do diagnóstico precoce. E me fala então um pouco mais, arrasta um pouco mais essa conversa, nesse sentido das dificuldades que as pessoas ainda encontram no ponto de vista diagnóstico, de como que elas podem talvez encurtar um pouco esse prazo diagnóstico para que elas possam ter um resultado que estatisticamente vai ser mais positivo se ela consegue ter essa intervenção mais precoce. Fala um pouquinho dessa dificuldade de acesso e como que ela pode encurtar um pouco essa dificuldade. Essa pergunta é importante porque a gente pensa sempre na informação, né? E a gente sabe que a informação chega. Difícil a gente não ver durante o ano a informação circulando na imprensa, nas mídias, da importância da mamografia. Todo mundo sabe. Por que que isso não acontece? Né? Muitas vezes eu atendo no SUS pacientes de 60 anos que nunca fizeram mamografia. Por que que isso acontece? O que está acontecendo, né? Então, a gente sabe que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente. Esse dado era da Sociedade Brasileira de Mastologia, agora o INCA já também dá essa chancela para a gente, que bom. E realmente a gente tem um cotidiano muito difícil, né? A nossa vida é muito atribulada. E quando eu converso com as mulheres, eu percebo que a maior dificuldade é organizar essa agenda, sair dos seus trabalhos, né? Muitas cuidam dos seus filhos, das suas casas, têm seus trabalhos. Como é que a gente muda isso na nossa sociedade? Realmente é um grande desafio. A gente tem mamógrafos em todo o país, principalmente nos grandes centros. Quando a gente se afasta um pouco dos grandes centros, a gente vê que esse número diminui, mas realmente a mamografia é o principal exame para a gente. Com a mamografia, a gente consegue detectar tumores menores do que 1 centímetro, e é nesse tamanho que a gente consegue cura a partir de 95% a 98%. Então, a mamografia é o grande exame. A gente tinha campanhas, antigamente falava muito do autoexame, da palpação da mama, mas a gente sabe que é importante a mulher conhecer seu corpo, mas o autoexame não substitui a mamografia. Quando a mulher palpa uma lesão, provavelmente essa lesão tem mais de 2 centímetros e a gente tem aí tratamentos mais agressivos e uma chance de cura menor. Sabrina, você foi brilhante, eu acho que de uma forma extremamente clara, objetiva, transparente, eu acho que é isso que a gente tenta levar com essas informações da gente. Mas no meio da tua fala, eu sempre fico pescando coisas que eu acho que possam ser muito interessantes, surgiu alguma coisa a gente falar desses mitos, das situações que tem, com a sua experiência de ouvir tanta gente, com um caminho já percorrido assim longo e tão bonito dentro desse universo, o que você entende que na realidade ainda são mitos para as mulheres, no sentido delas não perceber os sinais? O que as mulheres não devem, não podem mais ignorar dentro desse caminho de cuidar da sua saúde e dessa prevenção ao câncer de mama? Tem um ponto muito importante, e isso eu percebo todos os dias no meu consultório. Quando as mulheres sentam na minha frente e falam, doutora, eu não sei porque eu tive câncer, porque ninguém na minha família teve. E esse é um grande mito que também afasta as mulheres de fazerem seus exames. Porque a história familiar no câncer de mama é só 1 a 10% dos casos. Então, a minoria dos cânceres de mama estão relacionados com questões familiares. 30 a 40% dos cânceres de mama têm relação com hábitos de vida. E é importante, sempre que a gente falar em saúde, falar de hábitos de vida. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, de atividade física, de não fumar, não consumir álcool, a gente está prevenindo não só o câncer de mama, como o câncer de intestino, diminuindo a chance de ter pressão alta, diabetes. Então, a gente está falando de muita coisa. E no meio desse caminho, né, a gente tem fatores que a gente não muda. O fato de sermos mulheres, de estarmos envelhecendo, também termos poucos filhos, amamentar pouco, são fatores que a gente não muda, mas é importante a gente saber. O câncer de mama não tem um fator só causador, normalmente a gente associa esses fatores, então a gente diz que é multicausal, então a gente precisa falar sobre isso para desmistificar muita coisa. Outros mitos que são importantes é a questão da radiação da mamografia. Algumas mulheres entendem que a mamografia tem uma radiação que pode causar câncer. Isso é um grande mito, né? Essa radiação de forma alguma vai causar câncer. E outros mitos relacionados à alimentação também são muito comuns, né? Então a gente falar, por exemplo, que açúcar causa câncer. Isso é grave, isso é errado, porque muitas mulheres deixam de comer açúcar e
e continuam bebendo, continuam sem fazer atividade física. Então, o nosso grande objetivo é sempre falar sobre hábitos alimentares saudáveis, todo mundo estar no peso ideal, fazer atividade física e não fumar. Tem outros mitos, mas aí a gente tem um leque enorme, né? Da questão, por exemplo, que desodorante com alumínio causa câncer, pancada na mama, micro-ondas. Então, isso a gente sabe que caiu por terra e a gente deve seguir sempre buscando informação de qualidade. Muito bom, Sabrina, muito bom. E aí, nessa questão da informação, eu te pergunto, o que são as diretrizes, quer dizer, o que a sociedade, de uma forma geral, as brasileiras, internacionais, preconizam hoje, então, para essa pessoa que nos ouve e fala, bom, eu tenho 30 e poucos anos, quando é que eu começo a fazer, que critério? O que é, de uma forma global, as coisas assim, o que seriam os pilares fundamentais de entender de uma diretriz? O que essa mulher deve fazer para que ela siga uma rotina de exames, portanto, a mamografia e tal, que ela possa fazer. Então, o que hoje é o protocolo mais atual? É interessante você ter citado a mulher jovem, né? Porque as diretrizes que a gente tem, tanto do INCA como da Sociedade de Mastologia, é a partir de 40 anos anualmente. Mas a gente tem um aumento considerável de cânceres em mulheres jovens, cânceres de mama. A gente teve um aumento de até 59% a 70%, principalmente no nosso país. A gente não sabe exatamente a causa disso, a gente atribui principalmente a hábitos de vida. Tem questões que entram nessa discussão, como poluição. Tem uma questão nova, não sei se você já ouviu falar sobre a questão dos microplásticos, né? Então, tem fatores aí que a gente ainda está investigando. Mas esse aumento é principalmente relacionado a questões ambientais e hábitos de vida. E essas mulheres jovens, que não têm 40 anos, são mulheres que já estão indo no ginecologista. Então, essas mulheres já têm suas mamas palpadas anualmente, assim como fazem preventivo para a investigação do câncer de colo de útero. E essa é a rotina que a gente orienta. Anualmente, mulheres em vida sexual ativa, né, ou maiores do que 18 anos, devem ir já ao ginecologista e terem suas mamas palpadas. E a partir dos 40 anos, fazer mamografia. Excelente, Sabrina, mais uma vez perfeito. E aí, nesses meus sucessivos elogios para você, eu sempre falo que é interessante porque a gente tem que comunicar, né? Uma coisa que eu gosto muito de ver, assim, é quando a gente consegue, todo profissional, sair do seu jargão muito próprio da especialidade. Eu vejo isso, nós que somos médicos e tal, se eu ouço um economista falar sobre economia de uma forma muito hermética, eu não vou entender nada do que ele está falando. E o médico, às vezes, tem esse hábito, né, de falar com termos que são termos que ficam só por uma linguagem daquelas pessoas que já conhecem o termo. Então, eu sempre acho muito importante que a gente esteja comunicando e decifrando esse medicinês para as pessoas. Você faz isso com uma habilidade muito grande. E aí, dentro dessa questão da comunicação, queria lançar, quer dizer assim, porque eu valorizo justamente quem pode comunicar, assim, um holofote para os teus lançamentos. Você é uma pessoa que escreve livros. Me fala um pouco sobre os seus livros, inclusive um aí bem fresco. Então, me fala um pouco dessa sua história como comunicadora dentro dos livros. Você começou lá atrás conversando sobre o seu livro inicial, que eu conheço muito bem, e que tive a honra e o prazer de fazer parte do lançamento dele. Mas, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa tua estrada como comunicadora de uma forma global e principalmente através dos livros, né? Essa pergunta é diferente, nunca me fizeram e ela é bem interessante. Eu gosto de falar da minha trajetória porque é uma trajetória que traz muita gente comigo, né? Pessoas muito queridas e de viradas de chave. A gente, com o Instituto, consegue mudar vidas, sabe? Então, isso para mim não tem preço, né? Isso impacta demais os meus propósitos. E quando eu lancei o livro, né, contando a história do meu pai, eu comecei a ter Instagram, numa época onde não tinha Instagram ainda, médicos não tinham Instagram, eu recebi até preconceito, né, por causa disso, me chamavam de médica blogueira. Eu já tenho uma honra e sou feliz e grata por ter começado esse caminho e por ser médica blogueira. Eu recebo muita dúvida por dia, tiro muitas dúvidas também, e nessa época eu comecei o Instagram para realmente falar sem mediquês, né? Então, é uma caminhada longa. E com o Papo Rosa, fundado, quando a gente estava em plena pandemia, a gente pensou, por que não fazer um livro com as principais dúvidas que chegam nos nossos eventos? Então, a gente fez o livro que é chamado Nosso Papo Rosa, e eu e Maria Júlia chamamos uma equipe enorme com profissionais de saúde de várias áreas, a nutrição, psicólogo, fisioterapeuta, também cirurgião plástico, enfim, uma gama enorme de profissionais para falar exatamente as dúvidas que mais
chegaram para a gente ao longo da nossa caminhada. E para paciente de uma forma fácil. Esse livro estourou também, foi muito impactante a caminhada dele. E aí, chegou em 2021, um grupo de população trans convidou eu e Maria Júlia para participarmos de um evento no Outubro Rosa Online. E realmente foi uma grande surpresa para nós de estar nesse grupo online, porque chegaram dúvidas que a gente nem imaginava que existissem. Por exemplo, homens trans, que são mulheres, né? Eles não vão fazer preventivo, têm dificuldade de fazer preventivo, e a gente sabe da incidência do câncer de colo de útero na nossa população por sofrerem muitos preconceitos. Então, dúvidas que chegaram para a gente, que nos despertaram essa vontade de mergulhar nesse público. A gente sabe que pacientes trans e da população LGBT, eles quase não participam de pesquisas clínicas, então são excluídos, né, entre aspas, cientificamente. Eles recebem muito preconceito por onde caminham, têm uma mortalidade maior, são pessoas que têm hábitos de vida também piores em geral, fumam mais, bebem mais. Então a gente começou a investigar o câncer nessa população e a gente agora, né, em novembro, vai lançar o livro Nosso Papo Colorido, onde a gente fala de câncer na população LGBT, QIAPN+, e a gente tem depoimentos muito profundos e impactantes no livro também. E está lançada essa nova caminhada aí do nosso instituto. Poxa, parabéns, Sabrina. E depois eu vou pedir a você que nos comentários finais você divulgue o lançamento para quem quiser participar e tal. É muito bom que a gente possa divulgar pessoas que trabalham com informações sérias de qualidade em saúde, né? E aí dentro disso, o PBcast é um programa institucional que divulga muitos serviços que o Grupo Autoveio pode oferecer, mas que ele convida a discutir sobre temas importantes da sociedade. Eu acho que a saúde e o cuidado com a saúde é um compromisso de todos. Como que você pensa que instituições, como o Grupo Autoveio, como tantas outras que existem, voltadas mais para o pediatra, o público de adulto, como que você acha que as instituições podem trabalhar tanto nessa divulgação em termos de prevenção? Porque eu sempre acho que cada vez mais é um compromisso de todos, principalmente aqueles que são originariamente da área de saúde, promover a saúde, né? Promover a saúde no sentido de falar mais de saúde, menos de doença, ou principalmente que a gente possa falar de saúde para que seja uma prevenção às doenças. Como você imagina, alguma coisa que você pensa que as instituições possam participar mais disso? Tem vários pontos importantes nisso, né? A gente se concentra muito nos eventos, nos laços, né? No Outubro Rosa, no Novembro Azul, são as doenças oncológicas mais incidentes, mas a gente tem que falar sobre isso o ano todo. Quando você estava me perguntando, veio algo que eu faço de rotina, né? Eu dou aula na faculdade, né, de medicina, e sempre o pessoal vem para a matéria de oncologia e vem me incomodar. Ai, oncologia, meu Deus, né? Enfim, não é algo tão próximo ainda da nossa população, embora a incidência seja alta enquanto doença. Mas eu falo para os alunos, independente do que você fizer, se você for oftalmo, se você for cardiologista, se você for atender clínica da família, toda pessoa que parar na sua frente, você pode falar de hábitos de vida, você pode perguntar se essa pessoa está fazendo seus exames de saúde. E aí eu trago esse olhar para todas as clínicas onde a gente vai. Qualquer pessoa atendendo uma mãe, uma criança, pode perguntar sobre seus exames de rotina. Esse é um grande ponto, né? É um papel social que a gente tem. Além disso, né, falando, por exemplo, de populações específicas, quando eu trago LGBT, a gente ainda vê uma dificuldade, né, de entendimento de quem atende sobre essa população. Então, eu acredito muito no que você já faz, né, de organizar podcasts, eventos científicos ou não, palestras, para a gente desmistificar qualquer tema, né? É difícil a gente falar de câncer hoje, quando eu dou essas aulas, não ter alguém muito próximo, né, que já teve câncer. Então, a gente tem espaço para tudo que é gente, né, para acolher diversas formas e desmistificar, ficar sempre à disposição e levar a mensagem onde quer que a gente esteja. Maravilha, Sabrina. E aí, justamente isso, eu acho que todo profissional de saúde, e não só todo profissional de saúde, toda
pessoa que integra a sociedade é um ator social, então é a possibilidade que ele tem de resgatar, é a possibilidade que ele tem, e você falou de coisas que eu acho muito interessantes, que a gente estava falando desse evento, né? A gente já tem o hábito há muito tempo, as sociedades médicas, os grupos de associarem muito assim, meses com cores e fazerem, a gente fala do agosto dourado, do incentivo ao aleitamento materno, a gente fala do setembro amarelo com a prevenção ao suicídio, à depressão, a gente fala do outubro rosa, do novembro azul, que você citou também, né? Enfim, eu acho que é muito importante que todo mundo entenda, participe, que as pessoas, até aqueles que não são da área de saúde, você falou que se a pessoa tem a mãe com 60 anos que nunca fez uma mamografia, que ele possa, mesmo no cenário de saúde, alertar a mãe sobre isso, essa necessidade de acompanhar, o pai que tem uma resistência por mitos, né? Óbvio que tem, o Novembro Azul está aí para desmistificar isso, a questão da pessoa ter o cuidado com a sua saúde masculina, de ir à questão do urologista, o quanto esse mito do toque retal ainda é tão grande, e isso atrapalha tanto na questão do cuidado com a saúde. Enfim, eu acho que você está falando muito bem sobre isso, como sempre. E aí eu te convido, a gente poderia falar aqui muito tempo e ouvir você é sempre uma delícia, mas a gente tem um prazo. E aí eu sempre brinco que esse final é o final onde eu pergunto assim, me fale aquilo que eu esqueci de te perguntar, né? Então fique à vontade de fazer suas considerações finais e mais uma vez, muito obrigado por sua presença com a gente. Quero agradecer esse espaço, você deixar eu falar que horas, realmente eu gosto muito de falar, de desmistificar, levar informação. Vou divulgar meu livro, meu xodózinho novo, dia 25 de novembro, na Livraria Janela, no Shopping da Gávea, às 6 da tarde. A gente vai brindar junto o lançamento do nosso Papo Colorido. Vai ser bem especial esse dia. E, assim, deixar meu Instagram, porque realmente eu fico aberta, assim, para receber dúvidas no dia a dia. Então, é @DRA Sabrina Chagas, D de doutora. Minha filha adolescente fala Dra Sabrina Chagas. Então, é um canal onde a gente pode desmistificar, acolher. E também tem o Instagram do Nosso Papo Rosa, que é @Nosso Papo Rosa. E obrigada mais uma vez. Façam seus exames, tenham hábitos de vida saudáveis e levem essa mensagem para muita gente. Sabrina, mais uma vez, muito obrigado. Certamente estarei no lançamento do seu livro e foi um prazer falar com você. Obrigada. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast. Eu sou Guilherme Sargentelli, host do evento e pediatra, e tive a alegria, o prazer de falar com a oncologista Sabrina Chagas, minha amiga, uma profissional que trabalha muito bem com a comunicação em saúde, levando prevenção, que é algo que é muito importante para todos nós. Acompanhe nas redes. Obrigado.